Boa noite, pessoal. Zaira, temos uma pitch. É uma pitch boa, né? Já mandei o convite pra cá, tô esperando ela entrar pra gente começar. Deixa eu ver se ela tá conseguindo entrar. Oi, Ká. Você não recebeu o meu convite para participar? Mandei de novo. Heloísa, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Agora apareceu. Que bom. O convite não estava aparecendo. Oh, meu Deus, tá demorando toda vez esse convite. Aqui está aparecendo pedir para participar, eu tenho que apertar aqui também? Não, acho que já tá ok. Estranho que isso não apareceu da outra vez. Tá aparecendo já as pessoas para você que estão entrando? Ainda não? Tá entrando alguém? Tem alguém? Yasmin, Lucas, Ah, boa noite. legal. Boa noite. Mas não tá aparecendo para mim, não. Peraí. Já aparece. Rossana, Sabrina, Ted, boa noite. Cadê? E tô tentada a apertar esse pedir para participar aqui. Quer apertar? Aperta. Vamos ver o que Se eu acontece. sumir, você me chama de novo. Sim, pode deixar. Não entendi. Não funcionou? Não, agora apareceu compartilhar vídeo. Mas quem tá entrando ainda não tá aparecendo para mim. Você quer sair e eu te chamo de novo? Você acha melhor? Você que sabe, se quiser ver o pessoal que tá Pra entrando, mim né? não tá aparecendo, não. Aquele dia foi legal, que deu para acompanhar os comentários, né? Sim, sai aí então, eu vou te Tá, chamar de novo. tá bom. Oi, Rossana, você tá vendo normal, né? A questão é que a Ká queria ver quem estivesse entrando e os comentários, ela não tava conseguindo ver. Aí ela saiu, eu vou convidar ela de novo para ver se agora vai dar certo. Stephanie, boa noite. Ah, Murilo, boa noite. Agora apareceu? agora sim. Agora eu tô Aê, conseguindo ver quem tá entrando aqui. que bom. Então Vai esperar podemos mais um começar, pouquinho? né? Já? Quantas pessoas tem? Aqui. Tem 7 pessoas. O número de pessoas não aparece aí para você? Deixa eu ver. Peraí, quem... Apareceu aqui. Sim. Mas acho que a gente pode começar, né? Para não. Então vamos. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos lá, Rizinha. Pode começar, meu bem. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu me chamo Rebeca Vidala, sou nutricionista. E junto com a Ká, hoje nós vamos falar sobre estratégias para ganho de massa muscular. Eu vou falar sobre o papel da nutrição e a Ká vai falar sobre o papel do treinamento. Então, nada mais justo do que a gente começar esse tema falando sobre elas, as proteínas, né? Isso. Então, eu quero que vocês imaginem que o nosso corpo é uma obra em construção e que as paredes dessa construção são os nossos músculos e os tijolos que formam essas paredes são as proteínas. Então, sem tijolos, as paredes não podem ser construídas. Sem proteínas, os nossos músculos também não podem ser construídos. É por isso que a gente fala que as proteínas são os blocos de construção do nosso corpo. Eu vou
introduzir o treinamento físico, porque eu preciso contextualizar o que eu vou falar aqui, mas depois a Ká vai se aprofundar mais nesse tema. Quando a gente pratica atividade física, ocorrem pequenas lesões nos nossos músculos, que são propositais, que devem acontecer para que o ganho de massa muscular ocorra. E durante a reparação desses machucados, digamos assim, com a ajuda das proteínas, é que os músculos crescem. Então, esses danos são um sinal para o nosso corpo de que ele precisa não só reparar, como também fortalecer esse músculo para que ele suporte mais carga, digamos assim, nos próximos treinos. E uma refeição só no dia rica em proteínas não basta. Você precisa distribuir a quantidade adequada de proteínas ao longo do dia, para garantir que nunca faltem tijolos para construir as nossas paredes. Agora, eu quero que vocês imaginem que nessa construção, a cada X horas, chega uma remessa com X tijolos. Para que as paredes continuem sendo construídas, a gente precisa de várias entregas como essa. Só que se a gente passa muito tempo sem ingerir proteínas, os tijolos param de chegar. E se a gente até consome proteínas, mas não na quantidade que deveria, as remessas chegam, mas faltam tijolos. Daí, para resolver essa situação, os trabalhadores da obra, digamos assim, vão quebrar as paredes que já estão construídas para usar esses tijolos para continuar aquela que eles estão construindo agora. Então, se a gente não come proteínas, ou antes do treino, principalmente, ou se a gente come, mas não na quantidade que deveria, o nosso corpo vai quebrar as proteínas do próprio músculo para obter os nutrientes que ele precisa para reparar o dano daquele músculo que foi estimulado durante o treino. E aí, ao invés de construir músculo, a gente acaba perdendo. Esse processo é o que nós chamamos de catabolismo, e é justamente o oposto do que a gente quer quando o assunto é ganho de massa muscular. Mas qual é a quantidade de proteínas que eu devo consumir ao dia? Então, sem rodeios, de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal ao dia, quando o objetivo é ganho de massa muscular. Então, se você pesa 70 quilos, por exemplo, você vai consumir de 84 a 140 gramas de proteína ao longo do dia. E são são fontes de proteínas de origem animal. As carnes bovinas, suínas, frangos, peixes, ovos e laticínios. E o whey protein, que nada mais é do que um derivado do leite. Ele é feito a partir da proteína do leite, então não deixa de ser um laticínio. E as fontes de proteína de origem vegetal são basicamente as leguminosas. Soja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e por aí vai. Bom, agora a gente vai falar sobre outro termo importante quando o assunto é ganho de massa muscular, que são os aminoácidos. Vocês já ouviram falar em aminoácidos? Os aminoácidos são as menores partes de uma proteína. Agora, esquece a construção e vamos imaginar as proteínas como um colar de pérolas. Cada pérola que compõe esse colar é um aminoácido. E ao todo, existem 20 aminoácidos. As diferentes combinações desses 20 aminoácidos são o que formam as diferentes proteínas do nosso corpo. E não, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não são só as proteínas musculares que existem no nosso corpo. Existem muitas outras proteínas.
Existem proteínas transportadoras, como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio. Existem proteínas que participam do sistema de defesa, que são os anticorpos. Existem diversas. E esses 20 aminoácidos, eles têm uma classificação. 11 deles são considerados aminoácidos indispensáveis ou essenciais. Isso significa que a gente precisa adquiri-los através da alimentação. Nosso corpo não produz. E 9 são dispensáveis ou não essenciais porque o nosso corpo produz. Desses 11 que eu falei que são essenciais, tem um que a gente chama de condicionalmente essencial, porque nós não produzimos ele durante a infância, mas a partir da adolescência a gente começa a produzir, que se chama histidina. Mas o nome é só por curiosidade mesmo. E provavelmente quem é interessado no assunto hipertrofia muscular já ouviu falar do aminoácido leucina, ou já ouviu falar nesse nome, mas não sabia que era um aminoácido. E por que que esse aminoácido é tão falado, né? Algumas pessoas consideram ele o aminoácido mais importante para o ganho de massa muscular. Mas será que é mesmo? Vamos desmistificar isso agora. Voltando à analogia lá da nossa obra, pensem na leucina como o mestre de obras, que dá o comando para os trabalhadores começarem a construir as paredes, que são os nossos músculos. Quando a leucina passa pelo processo de digestão e é absorvida, transportada até as células, na célula ela funciona como um interruptor. E o que acende esse interruptor? O dano provocado pelo exercício físico vai acender esse interruptor. Uma vez que a leucina foi acesa, ela vai ativar uma via que nós chamamos de via da mTOR, que é a via, por sua vez, que sinaliza o ganho de massa muscular. E aí o corpo passa a utilizar os aminoácidos que estão disponíveis para reparar esse dano e aumentar o volume muscular, resultando no ganho de massa muscular. Agora, é importante que vocês entendam que a leucina não faz nada sozinha. Como eu disse, para uma proteína existir, ela precisa conter os 20 aminoácidos. Então, não faz sentido suplementar a leucina, digamos assim, a menos que você que você não consuma proteínas de origem animal, porque as proteínas de origem vegetal, elas não são completas como as de origem animal. Então, voltando, a leucina ela dá o comando, mas ela não completa o trabalho sozinha. Ela precisa de todos os outros aminoácidos para formar uma proteína. Vocês sabem, falando nisso, vocês sabem por que que o arroz e o feijão são um match perfeito? Porque o feijão, ele é rico em um aminoácido que se chama lisina e pobre em um aminoácido que se chama metionina. E o arroz é o contrário, ele é rico em metionina e pobre em lisina. É por isso que o arroz e o feijão, embora sejam proteínas de origem vegetal, juntos eles formam uma proteína completa. Alguém? Uma pergunta. O nome popular da leucina, será que o pessoal sabe? Você quer dizer? Pode. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não, pode falar, amor. Conta aí para nós. O pessoal ouve leucina, e às vezes não liga com a suplementação, né? Que às vezes é usada popularmente aí pelo mercado de suplementos. É que eu não queria entrar no assunto suplementos, porque eu acho que a gente deveria fazer uma live só para isso. Mas assim, eu vou resumir, imagina.
só dizer um nome, que às vezes o pessoal Sim, está ouvindo leucina e não sabe muito bem regularmente do que está se tratando. A Não precisa explicar. leucina, a leucina é um dos BCAAs. BCAAs significam aminoácidos de cadeia ramificada. E são eles a leucina, a isoleucina e a valina. Mas, como eu disse, para uma proteína ser construída, inclusive as proteínas musculares, são necessários todos os aminoácidos, não apenas esses três. E são necessários em quantidades adequadas, porque as proteínas de origem vegetal, ou elas não têm todos os aminoácidos em sua composição, ou quando elas têm, não estão em quantidades suficientes. Aí, para esse caso, para esse grupo que consome proteínas de origem vegetal, aí sim caberia uma suplementação de leucina e de outros aminoácidos que estão com deficiência, né? Tá? Importante. Aliás, só não querendo te interromper, entrou aí o Carlos. Carlos está pedindo para dar um salve para o amigo dele, o Paulo. Então tá aí, Carlos, um salve para o seu Um amigo. E também salve. teve um rapaz aqui, o profeta Edson. Ele havia feito um comentário dizendo que ele treina com carga, ele faz aeróbio e está sentindo muita fome. Apesar dele ter dito que ele ouviu já a resposta, que ele compreendeu. É bacana porque você foi falando da alimentação, acho que deu mesmo para ele compreender bem essa questão de estar sentindo fome treinando forte. Será que ele faz esse treino em jejum, né? Precisaria saber. Conta para nós aí, profeta Edson, se Profeta Edson, conta tarde pra em gente se precisa jejum. treinar em jejum ou não. E pessoal, vão fazendo pergunta, podem participar à vontade aí da live. A Rê que me permita, se eu vou fazendo as interrupções na medida do Com possível, tá bom? certeza. Eu tô aqui falando, mas a Ká tá olhando o chat, então se tiverem perguntas, podem mandar. Agora eu quero falar sobre outro ponto importante no quesito ganho de massa muscular, que é o nutrient timing. Calma que eu vou te explicar. O nutrient timing é um termo em inglês que se refere à ingestão de nutrientes específicos em momentos específicos para otimizar os resultados. Então, quando se trata de proteínas e levando em conta que o objetivo é maximizar o ganho de massa muscular, eu fui ler o chat e me perdi. Termina, e depois Mas, eu enfim. releio para você aqui. Lembrei. Enfim, quando o assunto são proteínas e maximizar o ganho de massa muscular, os nutrient timings mais importantes são aqueles em torno do exercício, ou seja, o pré e pós-treino, e aqueles em torno do sono, ou seja, antes de dormir e após acordar. Falando de pré-treino primeiro, se você faz uma refeição rica em proteína antes do treino, o corpo não vai precisar esperar que você faça outra refeição rica em proteínas após o exercício para começar o processo de recuperação e crescimento muscular. Então, porque os aminoácidos dessa refeição pré-treino já foram absorvidos e já estão disponíveis para serem utilizados. Por isso que o papel da proteína na refeição pré-treino é fazer com que a recuperação aconteça de forma mais rápida e que o crescimento muscular seja mais eficiente. Sem querer te cortar, mas é com Imagina. relação no que você está dizendo. O Edson, ele respondeu que ele não treina em jejum e que ele treina com carboidratos. Então, antes do treino, ele faz consumo de carboidratos. E falando aí de intratreino, o Glauco entrou aqui. Bem-vindo, Glauco. Bom ter você aqui com a gente. Ele está dizendo que no meio do treino ele consome sachê de carbo e que ele sente que isso dá uma melhorada na energia. Então, acho que dá para você Link falar a respeito dessas duas condições. treino Entendeu? com carboidratos antes do treino. É, o Entendi, sim. ele respondeu que treina em jejum, que ele sente muita fome.
Que ele não treine em Não jejum, treino. mas que ele tem muita fome. É. Que a Tá, gente tinha perguntado, lembra? Ah, será que ele treina em jejum? sim. É que é difícil avaliar, assim, precisaria ver qual que é o contexto da alimentação, porque eu costumo dizer que a sua refeição pré-treino, ela começa no pós. É, Tudo que é você verdade. come da hora que você termina o treino até a sua próxima sessão é a sua refeição pré-treino. Tem Então, razão. provavelmente tem um desbalanço de nutrientes aí, né? E o Glauco falou do sachê de carbo intra-treino. Eu não queria entrar nesse tema porque vai, né? Bagunçar? Mas vou, assim, responder de forma breve. O carboidrato intratreino, ele é para quem faz musculação, não é necessário, a menos que você faça um treino maior do que 1h30, e olhe lá. Ele é mais recomendado quando os treinos são de endurance e a partir de 1h30. Exato. É o que eu penso também. Se ele deu uma melhorada na energia. Então, se estava faltando carboidratos no seu organismo, se você não fez as refeições pré-treino com a quantidade adequada de carboidratos, pode sim ter influenciado na energia. Mas aí tem outras coisas, tem o descanso, quanto você está dormindo, quanto você está hidratado, né? Não é Verdade. só carboidrato ou proteína, tá? Vou continuar aqui então. Qualquer coisa vocês vão mandando aí e acaba ficando de olho. Isso. Bora. Bom, eu falei então do papel da proteína no pré-treino. E se você treina em jejum, levando em conta que durante o sono a gente passa horas em um processo catabólico e no treino esse processo catabólico é ainda maior, você precisa consumir proteínas no pós-treino o quanto antes for possível. Agora, se você treina em um estado alimentado, se você fez uma refeição pré-treina rica em proteínas, após o treino você pode fazer essa refeição até 2 horas depois. Joia. Legal saber. Ah, e eu estava até comentando com a Caís um pouquinho antes da live, que diferente do que acreditou-se durante muito tempo, os carboidratos não são obrigatórios no pós-treino, assim como as proteínas. Acreditava-se nisso, né, porque os carboidratos estimulam a liberação de insulina, que é um hormônio conhecido como o mais anabólico do corpo. Só que por que isso mudou, né? Digamos assim. Porque a leucina, que é um carboidrato, é um aminoácido que está presente nas proteínas, também cumpre esse papel. Por isso que não é necessário, especificamente no pós-treino, o consumo de carboidratos. Não que ele não seja importante, eu já vou falar sobre É, ele. joia. Bom, Ok. Como você está falando aí a questão do sono, desculpe interromper seu raciocínio, mas você está falando do consumo de acho que eu proteínas. ia falar, acho que eu vou falar isso agora. Tá, então fala. Eu Que é falo se é. sobre o consumo de proteínas antes de dormir. É, inclusive com aquelas pessoas que, para não catabolizar durante a noite, fazem uma carga muito grande proteica, por exemplo, antes se tomava, como que era aquele, antes do whey protein, que muita Albumina, gente tem albumina, o pessoal fazendo caseína, super forte caseína com caseína. albumina, Ah, para por não causa da catabolizar. liberação. Você acha isso Imagina. interessante ou não tem mais nada a ver hoje em dia? Não. Se você, se você tomar uma dose de whey, por exemplo, ou se você fizer uma refeição antes de dormir, isso que eu ia falar agora, que pensando nos momentos em torno do nosso horário de dormir, a última refeição que você faz no dia, ela deve ser feita de 30 a no máximo 2 horas antes do horário de dormir. Legal. Então, não necessariamente precisa ser caseína, albumina, até
porque caseína é horrível de tomar. É, Pode minas ser colaterais. o que tiver ali no seu contexto alimentar. Pode ser uma refeição completa, pode ser uma dose de whey protein. Joia, E ao acordar, você deve fazer uma refeição rica em proteínas cerca de 1 a 2 horas após. joia. Bom, então agora eu vou falar sobre a importância dos carboidratos no ganho de massa muscular. Não foi porque eu falei que eles não são obrigatórios no pós-treino que eles não são importantes. Até porque o ganho de massa muscular, ele acontece como resultado de um bom desempenho nos treinos. E para ter um bom desempenho nos treinos, o nosso consumo de carboidratos precisa estar elevado. Levando em conta que os carboidratos são os macronutrientes, dentre carboidratos, gorduras e proteínas, mais eficientes na produção de energia. Então, quando o nosso consumo de carboidratos está elevado, consequentemente, a disponibilidade de glicose no sangue também está elevado, e essa sempre vai ser a primeira escolha do nosso corpo para utilizar como fonte de energia. Ou seja, dificilmente as proteínas vão ser utilizadas quando a gente tiver uma boa disponibilidade de glicose no sangue para produzir energia. É por isso que a gente fala que os carboidratos têm efeito poupador de proteínas. E é por isso também que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, no processo de hipertrofia, o consumo de proteínas é menor do que no processo de emagrecimento. E um dos motivos é porque o carboidrato tem esse efeito poupador de proteínas. Então, recapitulando, quando o nosso consumo de carboidratos está elevado, a disponibilidade de glicose também vai estar elevada, e essa vai ser sempre a preferência principal do nosso corpo para produzir energia. Com isso, as proteínas dos músculos do nosso corpo, que já estão nos músculos, elas são preservadas, e as proteínas que nós estamos ingerindo, isso garante com que elas sejam direcionadas para o reparo e crescimento muscular. Em relação à recomendação de carboidratos. Pensando em hipertrofia, tá? Lembrem-se que nós estamos falando de ganho de massa muscular. Emagrecimento é outra coisa. O mínimo de carboidratos que deve ser consumido é 45% das calorias totais da dieta. Mas geralmente a recomendação fica entre 45% e 65%. Então, por exemplo, se você está fazendo uma dieta com 2.500 calorias, de 1.125 a 1.625 calorias devem vir de fontes de carboidrato. Que legal. Agora, para fechar os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, vamos falar das gorduras, que também tem sua importância no ganho de massa muscular. E quem não fica, né? E quem não Imagina. fica? Tá, voltamos Tem a aqui torcida de todos os times. a falar das gorduras. Por que elas são importantes no ganho de massa muscular? Porque boa parte da estrutura das nossas células são formadas por gorduras. Então, para reparar e construir novas células, a gente precisa de gorduras. Além disso, os hormônios esteroides, como a testosterona, que é crucial para o ganho de massa muscular, principalmente para os homens, são produzidos a partir do colesterol, que é um tipo de gordura. E qual que é a recomendação de gordura? É 0,8 a 1 grama de gordura por quilo de peso corporal ao dia. Então, se você pesa 70 quilos, de 56 a 70 gramas de gordura ao dia. Essa quantidade que eu tô falando não é do alimento fonte de gordura. Por exemplo, abacate é um alimento fonte de gordura. Então, não significa que você vai consumir 70 gramas de abacate por dia e pronto. Eu tô falando do nutriente que está presente dentro dos alimentos. Não só daqueles fonte, mas também de todos. Então, toda a gordura de todos os alimentos deve ser contabilizada. Claro. E assim funciona também com os outros macronutrientes, mas não vou entrar
nisso, senão a gente vai se perder. Agora, por último, antes de passar o bastão para cá, eu vou falar sobre a importância da hidratação para o reparo e para a construção muscular. Bom, para que isso aconteça, os nutrientes e o oxigênio, eles precisam chegar, eles precisam ser transportados até o nosso músculo, certo? E é justamente o sangue rico em água que faz esse transporte. Então, quando a gente não está bem hidratado, o nosso volume de sangue diminui e isso compromete a chegada de nutriente e de oxigênio até os músculos. Além disso, com esse o nosso coração, ele precisa bombear, ele precisa fazer mais força para bombear o sangue. E isso pode comprometer o desempenho no exercício, ou seja, prejudicar o nosso rendimento, causar fadiga precoce. Então, não é só porque a desidratação diminui o volume de sangue e, com isso, o transporte de nutrientes e oxigênio até as células musculares fica comprometido, mas porque também isso sobrecarrega o coração, que precisa fazer mais força para bombear o sangue e acaba prejudicando o desempenho. E o quanto de água que praticantes de atividade física devem tomar ao dia? 40 ml por quilo de peso corporal ao dia. Então, se você pesa 70 quilos, você multiplica 70 por 40. Isso dá 2.800 ml, ou 2 litros e 800, ou você pode arredondar para 3, sem problema nenhum. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu posso passar meu bastão. É uma receitinha importante É, para a construção de massa na parte da alimentação, né? As isso. proteínas, os carboidratos, o sono, o grande consumo de água. O pessoal não toma água, né? E Incrível como as acho pessoas que isso não não têm água. compromete no ganho de massa muscular. Exatamente. E compromete demais, né, Rê? Quantidade de água no músculo, ela é imprescindível, principalmente no momento do treino, né? Sim. Tem um rapaz que fez uma pergunta aqui, o Lucas. Você mencionou a respeito dos esteroides, e ele perguntou aqui: usar esteroides, ele disse bomba, ajuda também, né? Aí ele perguntou depois, ajuda? Eu só queria saber se ele quer dizer se ajuda na questão do aumento da massa magra. Acredito que seja essa a pergunta dele. Vixe, isso aí também é um assunto para Polêmica. horas, né? Então, eu acho que é melhor, Lucas, a gente fazer uma outra live. Falando de E a hormônio. gente já te convida desde já. Nós fazemos sempre uma enquete sobre os assuntos. E como é um assunto extenso e bastante interessante, vai entrar nas nossas enquetes, né, Rê? E a Isso. gente fala a respeito disso com o maior prazer. Pode Mas ser? só deixa eu dar uma resposta aqui para ele, né? E saber de Ah, tudo, te ajuda em tudo. tá. Qual é a minha visão sobre esteroides e anabolizantes? Primeiro, precisa saber se você está com deficiência. Caso você esteja, os seus níveis de hormônios sexuais estejam baixos, sim, precisa repor. Mas é uma reposição, ou seja, caso eles estejam baixos. Caso contrário, se eles estão adequados, eu só acho que as pessoas deveriam começar a pensar em esteroides e anabolizantes depois que elas passaram já 10 anos treinando e fazendo dieta Mesmo da forma como porque os deveria. ganhos naturais, eles são os que permanecem, Sim, né? Pra você precisa ter uma boa base em ganhos naturais, saber treinar, a se aprender a alimentar comer, é, para depois pensar em alguma ajuda nesse sentido, né? é isso aí. É o que é a minha visão, é o que eu tenho para falar hoje sobre esteroides, mas a gente pode fazer uma live, como a Ká falou, falando só sobre isso. Agora eu vou passar a bola então para cá falar sobre treinamento físico no ganho de massa muscular. Perfeito. Então,
vamos lá, pessoal. Vocês também podem fazer perguntas, você também pode interromper. E quero fazer um lembrete aqui para vocês que estão com a gente aqui na live. Hoje, no final, quem estiver presente aqui na live, nós vamos sortear um kit lindo da RBK Team. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha lá que coisa mais O linda, é um carinho. que vai vir com essa garrafa, a tampa tá aqui, eu tirei, mas tem a tampa. E essa caderneta aqui, o Moleskine, da RBK também. E essa caneta também da RBK, que é uma caneta 3 em 1. Você apoia o celular aqui. A ponta dela pode ser usada como touch. Ah, que legal. Ela escreve. Um charme, né? Então fiquem até o final. Quero ver quem é que vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar o kit. Mas vamos lá. Falando em treinamento de força, né? A questão da alimentação toda, como a Rê disse, é a alimentação que vai te dar a matéria-prima. Mas, na verdade, é o treino que vai fazer com que os músculos cresçam. Então, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para que a massa magra, os músculos cresçam com o treinamento de força. O treinamento resistido, como a gente chama mais tecnicamente, é o mais indicado, mais apropriado, o único meio para que a gente consiga a hipertrofia, construção de massa, porque a partir do levantamento de pesos e com essa variedade que a gente tem de exercícios, tantos exercícios compostos em que você trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo, como agachamento, levantamento terra, supino, e mesmo os exercícios isolados, a grande gama aí de exercícios, essa resistência contra o peso é o que vai ajudar muito na questão da construção muscular. Com isso tudo, a gente precisa entender das técnicas de treinamento. E a questão da sobrecarga, ela é muito, muito importante na construção muscular. Também estou assistindo esse vídeo ao vivo. Esse aqui era uma pergunta, desculpe. No passado, pessoal, lá na década de 80, na década de 90, se acreditava muito em que se você fizesse uma série com poucas repetições e muita carga, seria o mais eficiente para hipertrofia. E se você fizesse uma série com muitas repetições e pouca carga, seria eficiente mais para endurance muscular. Mas hoje a gente já tem muitos estudos que comprovam que não é muito bem por aí. O que é importante nessa questão da sobrecarga no treinamento é realmente a sobrecarga mecânica, que não diz apenas o número de séries ou o número de repetições. Isso diz respeito a um conjunto do número de série, o número de repetições e a quilagem envolvida no momento do treinamento. Então, eu até fiz uma receitinha aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Essa multiplicação que a gente faz entre série, repetições e peso é o que a gente chama de load, é o volume do treinamento. Então, se você faz, por exemplo, um treinamento com 3 séries de 10, com 40 quilos de peso, o peso não é a sobrecarga, o pessoal faz uma confusão com relação a isso. Se você pegar 3 séries de 10 a 40 quilos, você vai ter um volume final de sobrecarga mecânica a 1.200 quilos. É um alto volume. Se você pegar 3 séries de 15 a 35 quilos, no final você vai ter uma sobrecarga de 1.575 quilos. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto que vocês fazem lá no final de 3 séries de trabalho? A gente não para pensar. Se você fizer 3 séries de 20 com 30 quilos, você vai ter no final 1.800 quilos de sobrecarga. Então, parando para pensar nesse volume aqui de sobrecarga no final do treino, a gente percebe que esse que deu 1.800 quilos no final, ele é mais eficiente, porque ele tem maior sobrecarga de trabalho. Mas você veja só, você fez 3 séries com várias repetições, são 20 repetições, e com 30 quilos, diferente da primeira que você fez com 40. Então, o que vale
É a sobrecarga de trabalho aplicada no final da sua série, seja 3 séries, seja 4 séries. Se passa para 4 séries, então aumenta ainda mais a sobrecarga de trabalho. Então a gente vê que isso independe. Todas essas formas, no final, vão ser eficientes para ganho em massa muscular. Eu gosto muito da Ressab, eu trabalho muito com métodos de intensificação de treinamento, que são técnicas avançadas para pessoas já que saem do intermediário para o avançado. Técnicas em que você trabalha, faz um treinamento em que, por exemplo, 10 quilos no final do trabalho vai parecer que você estava trabalhando com 50, com 60. E trabalhando ainda, então, com métodos de intensificação de treinamento, a sobrecarga mecânica de trabalho, ela aumenta muito, exponencialmente. Então, a gente vai ter ainda mais ganhos em hipertrofia, trabalhando também com menos cargas, com mais repetições, com variações. Por exemplo, a gente faz um upset, um strip set no treinamento, em que você começa, por exemplo, um exercício com uma carga para 20 repetições, vai aumentando a carga, vai diminuindo as repetições até chegar a 3 repetições, uma carga para 3. E depois você faz o caminho inverso. Você vai diminuindo a carga, aumentando a repetição, diminuindo o intervalo de tempo entre essas execuções, uma média de 10, 15 segundos. Quando você termina essa série, a sua sobrecarga mecânica ela foi lá em cima. Então não tem como não hipertrofiar dessa forma e com segurança, porque você fez uma variação muito grande aí de pouca carga e muita carga. Você não se lesiona, o risco de lesão é muito baixo e o resultado em sobrecarga é extremamente expressivo. Então, acho que para falar de sobrecarga progressiva e métodos avançados de treinamento, aí se alguém tem alguma dúvida, alguém conhece métodos de intensificação de treinamento, trabalha, treina dessa forma, se alguém quiser responder, Eu acho que pode. poucas pessoas conhecem sobre isso. Pelo menos eu falo por mim, né? Eu já vinha de longos anos treinando, mais de 13 anos treinando, e nunca tinha ouvido falar nisso, em métodos de intensificação de treino. Foi só quando eu conheci a K que eu entendi que não era só carga, É, que eu descobri peso. que dá para ter resultados, que dá para ganhar massa muscular sem, não só levantando carga, É, eu né? ouço muitas pessoas falando assim, para eu aumentar, eu preciso treinar pesado, eu preciso treinar com peso. É uma verdade, mas também é uma verdade que existem outras formas de treinar, até para você não cair num platô de treinamento. É é, muito. Cara, porque o pessoal lá fica muito rotineiro, muito cansativo o treino, eu só faço 3 de 10, 3 de 12, 4 de 10, 4 de 15. Existem inúmeras formas de treinar, muito eficientes, muito encantadoras, que faz você não enjoar do treino de musculação. E muito importante de dizer com base nisso é que não existe um modelo mágico. As pessoas chegam para mim, os alunos, pessoal na academia, a pergunta que eu mais ouço é assim: quanto tempo eu vou conseguir a hipertrofia? É rápido conseguir a hipertrofia? Qual é o melhor treino? Qual é o melhor treino que eu posso fazer? Esses dias, num grupo que eu participo num grupo técnico de musculação, um professor ele mencionou lá que um aluno veio pedir para ele montar o treino dele da seguinte forma: ele queria um treino diferente por dia, sem repetir os exercícios, porque ele viu na internet que essa era a melhor forma de trabalhar, que todos os outros métodos estavam por fora. Então hoje a gente vê tanta mirabolância em se tratando de informações, tem as informações ótimas na internet, mas também tem uns absurdos que são totalmente contraproducentes e desnecessários. Então, eu acho que é interessante sempre buscar por informações sérias, de profissionais sérios, para que você entenda que você pode ter resultados muito eficientes fazendo os trabalhos de força, sim, principalmente acompanhados para sua segurança, mas também
se tiver chance de conhecer essas outras formas de treinar com métodos avançados de treinamento, são extremamente eficientes e vocês vão ter altos resultados em hipertrofia e ganho de massa. Ficou claro aqui essa questão, essa parte de sobrecarga? Super. Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou conseguindo mais ver Não, por aqui. enquanto ninguém me mandou nada. Manifestou. Fica tranquila que se tiver alguma pergunta, eu te falo, tá? Joia. Com relação ao volume, a frequência de treinamento, o volume eu já falei. Estou seguindo aqui a receitinha. O volume já foi dito, acho que dentro disso tudo ficou bem explicado, né? Agora, a frequência de treinamento, isso vai variar muito para em que nível está cada indivíduo. Umas pessoas no nível iniciante, elas vão precisar começar com bem menos frequência de treinamento, 2 vezes na semana, fazendo treinos mais adaptativos, treinos alternados por segmento, com menos volume de sobrecarga. Você não vai já aumentar tanto a sobrecarga para uma pessoa que está iniciando. E são geralmente os que vêm mais ansiosos. Nunca treinou ou está há anos sem treinar. Tem pessoa que vem treinar que está parado desde a pandemia, já fez um trabalho de treinamento, mas está parado há muito tempo. Não adianta ter esse desespero, essa pressa, essa busca por uma fórmula mágica. A gente tem que respeitar o tempo de adaptação, porque você fazendo uma boa adaptação, isso também vai contribuir para o seu ganho de massa. Se você estava totalmente parado, por menos que seja o seu volume e a sua sobrecarga de trabalho, você já vai ter um resultado expressivo, principalmente associado à alimentação, à suplementação correta e adequada. E aí, então, essa frequência ela vai aumentar de acordo com o seu nível de treinamento. Indivíduos já treinados, indivíduos que já são intermediários, avançados, podem treinar todos os dias. Pode treinar 6 vezes na semana, 5 vezes na semana. A divisão de treino ela é muito mais eficiente. Se você pega aí uma pessoa que consegue treinar 4 vezes na semana e ela consegue treinar um dia. Ai, desculpa, passou um boi na tela. Oh, meu Meu Deus. Uma pessoa que treina em 4 vezes na semana, se ela conseguir fazer uma divisão, um dia para membros superiores, peito, ombro e tríceps, um dia para inferiores, quadríceps, outro dia de novo, costas e bíceps, e depois membros inferiores na parte posterior, e trabalhar muito bem essa sobrecarga mecânica que eu falei para vocês, com toda essa variação, mais peso, menos repetição, mais repetições, menos peso, ela vai ter um aumento significativo, não tem como não aumentar, não tem como não ter hipertrofia associado na boa alimentação. Então, ficou claro a questão do volume e da frequência? Para mim, sim. Algo mais, Rê, que eu deva falar sobre isso? Acho que não Não, fugiu nada. não. Acho que esclareceu Pessoal, se alguém tiver todas dúvida, as pode dúvidas. perguntar. Acredito que seja isso, em relação do... e prestem atenção numa dúvida que todo mundo tem. As pessoas confundem muito. Você está usando que carga no treino? Quando você fala de carga, você está falando de um conjunto de coisas. Você está falando do peso que você está usando, do número de repetições que você está usando, da quilagem que você está usando, do intervalo de tempo entre cada série, entre cada repetição, entre cada execução. Agora, peso é peso. Eu vou pôr quanto de peso no equipamento, não quanto eu vou pôr de carga. Isso é importante de ter essa consciência. Tá bom? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Com relação ao treinamento, a Rê já falou na questão da alimentação, mas para o treino é a mesma coisa, que é a importância da recuperação e do descanso. Uma boa noite de sono para que seus músculos se recuperem do treinamento. Isso é imprescindível. Eu sei que tem muita gente aí que não dorme, né, Glauco? Mas precisa encontrar formas de ter esse período de recuperação, senão realmente a sinalização da síntese proteica ela vai ficar comprometida. E outra coisa que é muito importante de lembrar é durante a execução do seu treinamento, se dá muita importância para a fase excêntrica do movimento.
O que é a fase excêntrica do movimento? É a parte em que você resiste ao peso. Tem a parte concêntrica, em que você faz a força, por exemplo, numa rosca bíceps, você fez a força, contraiu a musculatura, fase concêntrica. Quando eu desço o peso resistindo à força, é a fase excêntrica do movimento. É a fase em que se há mais dano muscular. Então, se é a fase em que há mais dano muscular, é a fase em que a gente vai contribuir ainda mais para uma sinalização para a síntese proteica. Vai aumentar ainda mais as suas possibilidades em ganho em hipertrofia, em massa muscular. Então, eu falo muito da cadência no treinamento. Isso é muito importante. A gente trabalha muita variação de cadência. Desde a básica, que é a 1:2, em que a gente faz a concêntrica em um tempo e a excêntrica em 2 tempos. Então, eu subi 1, 1, 2. 1, 1, 2, de uma forma fluida. Mas a gente tem outras variações, como super slow, sobe em 1, desce em 4, sobe em 1, desce em 3, ou quando a gente faz compensações aceleratórias, acelera mesmo o movimento, isso tudo interfere na questão da construção de hipertrofia. Não é meramente treinar, não é meramente levantar o peso para cima. E para finalizar, eu acho muito importante mencionar também dentro do treinamento de musculação, que é uma coisa que eu vejo muito nas academias, que é a forma errada de executar os exercícios, com posturas inadequadas. Isso, além de comprometer o trabalho, a efetividade do trabalho em si, vai comprometer também o seu ganho de massa, porque você acha que você está trabalhando uma musculatura e você não está. Você acha que você está dando ênfase, por exemplo, recentemente eu fiz uma postagem sobre como executar corretamente elevação lateral, que é um dos campeões de execução errada nas academias. E muita gente veio comentar comigo, nossa, Caio, eu fiz errado a vida inteira e eu não sabia. Então as pessoas pegam um alto peso, pega lá 16 quilos, 12 quilos dos homens normalmente, fazem uma execução equivocada. O trabalho está sendo totalmente direcionado para outros grupos musculares e não para deltoide. Aí me pergunta, por que meu ombro não cresce? É porque eu não estou comendo. Pode ser porque não está comendo, somado à execução que está errada, postura errada. Então, é um conjunto de coisas. Então, procurem sempre se informar, como eu disse, nas melhores fontes, para que vocês tenham os melhores resultados, tanto em alimentação quanto em treino, resultados de treino, para realmente ter a hipertrofia que não é de uma forma mágica. Acho que é isso. O Glauco fez uma pergunta aqui, cara. Cadê? Ele perguntou se manutenção com um terapeuta, acredito que seja um massoterapeuta, também ajuda no ganho de massa muscular. É importantíssimo, sim. Inclusive, não só isso, tratando das terapias que a gente pode fazer, né? A massoterapia, a liberação miofascial, quiropraxia, outras formas são muito importantes, como as mobilidades articulares e os alongamentos que a gente faz pré-treino e pós-treino, que também vai ficar para uma outra live. E a gente pode também fazer uma live com o Glauco para ele vir explicar melhor Pensei nisso da agora, para importância. ele falar sobre a liberação miofascial, entre outras técnicas, né? E quanto isso também contribui para o ganho de massa, porque como isso vai contribuir? A partir do momento que você faz as mobilidades, os alongamentos, as liberações da fáscia, que é a membrana que recobre o músculo, que às vezes ela fica contraída, tensa ali, você acaba tendo um fator impeditivo para que a sua musculatura desenvolva adequadamente. Então, você não vai conseguir ter um ganho efetivo em massa muscular, em hipertrofia. Então, quanto mais você faz as mobilidades articulares, os alongamentos, as liberações miofasciais, mais a sua musculatura vai estar preparada para ser aumentada, vamos dizer assim, a grosso modo. Certo? Certo, Respondi direito? eu acho que sim. Deu para
entender. Deu Então, super agora é compreensível. hora, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tanto para a Rê quanto para mim em treinamento, estamos à disposição. Perguntem para eu poder fazer o sorteio antes que a live encerre. Certinho. Será que a gente Diz. pode fazer o sorteio, Cá? Acho que sim. Acho que o pessoal não tem mais dúvidas, acho que está tudo ok. Tá, eu vou. Lembrando, né, se alguém quiser mandar as perguntas via direct, nós estamos à disposição para responder, mesmo que for assuntos que não foram tratados aqui. Acho que eu disse tudo, né, Rê? Acredito que sim. Assim, não dá pra gente. Fala tudo. É muita coisa pra gente zerar, né? É, Mas eu acho que deu para ficar bem esclarecido, principalmente em relação a volume de treino, frequência, técnicas de intensificação de treino, eu acho que ficou bem claro. então tá bom. Então vamos sortear, pessoal. Vamos ver quem é que vai ganhar o lindo kit da RBK Team. Tá, ó, estão aqui o Glauco, a Aline, a Rê e o Ronaldo. O Paulo estava aqui também, eu digitei o nome dele, mas eu vou tirar. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela do computador para vocês verem o sorteio. Glauco, Aline, Rê e Ronaldo. Vamos lá. É esse aqui, porque esse Rebeca e Raila eu tava fazendo teste, tá? O Paulo saiu, Rê? Saiu. Pra Ele mim, voltou? é que para mim tá aparecendo 7 pessoas na Ah, live. ele Pra mim, voltou, mas na hora que pra que mim. eu fiz não tava. O Ronaldo ganhou e eu achei ótimo porque eu vi que ele acompanhou desde o É, começo. e o Ele não. Ronaldo é muito participativo, inclusive na rede social, tá sempre comentando das minhas postagens, dos meus treinos. Fiquei muito feliz que ele ganhou também. Isso aí. Que bacana. Ronaldo, depois você entra em contato com a gente ou com a Cal, comigo, pra gente pegar o seu endereço e te enviar o kit. Olha o que você Parabéns, ganhou. Ronaldo. Uma garrafa, uma Que legal. caderneta e uma caneta 3 em 1. Parabéns, Ronaldo. Legal. Obrigada pela participação. Bom, eu vou Pessoal, deixar essa live salva, então, se vocês quiserem enviar para alguém que não pôde participar agora aqui no ao vivo, mas se interessa por esse tema, tem muito ouro nessa live. é verdade. Aproveitem. E aí a gente se vê na próxima semana Isso mesmo. e a gente vai definir o tema junto com vocês nos stories. E participem das enquetes, por favor. Mandem São muito importantes para sugestões trazer. também de temas, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Pessoal, muito obrigado. Prazer enorme vocês todos aqui. Obrigada, Rê, com a sua Eu que agradeço. sabedoria de sempre, Ah, super esclarecedora. imagina. Só agradecer. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo e até a semana que vem. Boa Beijão a todos. noite. Boa noite.